Estudos com a Bíblia aberta. O estudo da Palavra de Deus sob a perspectiva reformada. 1 aos Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Olá, eu sou Fernando Abraão. O tema de hoje, nos estudos com a Bíblia aberta, é a vontade de Deus para os crentes. 1 de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versos 1 a 8. Abra sua Bíblia lá e me acompanhem. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Esse texto tem um ponto central. Esse ponto central, o assunto a que Paulo se refere aqui, é a sexualidade. E você precisa assistir todo esse vídeo para ouvir a respeito da base desse texto e acompanhar o que as Escrituras falam sobre a sexualidade, sobre a manutenção da pureza para a tua vida. Então, qual a maneira de viver e agradar a Deus? Olhando para o texto, nós veremos lá no versículo 2: estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E logo no início do versículo 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que... Veja, esse rogar e exortar no Senhor Jesus se refere a esse pedido encarecido. É um pedido próximo, daquele que se achega à pessoa a quem o pedido é feito, de modo a convencê-lo por essa aproximação, por essa comunhão. Um pedido encarecido, fraterno. Ele segue e vai dizer que alguma coisa está sendo feita e deve continuar sendo feita. Observa mais uma vez o versículo 1. Ele vai dizer: quanto à maneira que efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Se estão fazendo e devem continuar fazendo, isto implica perseverança em determinada ação. Esta ação, nós vemos qual é a de agradar a Deus. Perceba, por favor, o versículo 1 do capítulo 4 mais uma vez. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e aí salte para o 3. Pois esta é a vontade de Deus. O que é que agrada a Deus? Qual é a maneira de viver e agradar a Deus? É fazendo a sua vontade. E qual é a vontade dele? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus, que vivamos para agradá-lo. Como? Vivendo de maneira santa, separando-nos, santificando-nos do quê? Da prostituição, da vida de corrupção e impureza sexual. Então, o que nós temos nos versículos 4 e 7 é a ênfase sobre esta santificação. O versículo 4 dirá:
que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Isso agrada a Deus. Isto é viver e agradá-lo. Isto é cumprir a sua vontade. Viver com santidade e honra. Honrando a imagem de Deus em nós. Corrompida com o pecado, mas preservada, tanto que somos seres humanos. E o Senhor desejou nos redimir em Cristo Jesus. Isto é um vínculo de dignidade que não pode ser apagado. Cristo Jesus, Deus encarnado, viveu entre nós com santidade para nos redimir e reintegrar os eleitos para a vida a esta gloriosa dignidade, que não está perdida, embora esteja muito manchada. Então vivamos redimidos em Cristo, em santidade e honra. E o versículo 7 nos dirá: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Santificação, já mencionada antes. Ora, isto se contrapõe àquilo que é o hábito comum entre os gentios, entre os incrédulos que não conhecem a Deus, a parte B do versículo 5. Então nós devemos, como cristãos, rejeitar aquilo que é aceitável pelos incrédulos. Os incrédulos aceitam a impureza, nós devemos rejeitá-la. Versículo 5. Não com o desejo de lascívia, sem afeições sexuais desordenadas, sem aquela maneira desimpedida de viver como bem se entenda no âmbito sexual. Não. E no versículo 6, a primeira parte, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que temos aí é não desrespeitar e não se aproveitar do outro, não tirar vantagem do outro. Quantas pessoas há que se aproximam das outras para delas tirar para si proveito? O cristão não vive para tirar proveito do outro, vive para conceder ao seu cônjuge, para respeitá-lo. Seguindo então, nós podemos ver ainda no versículo 6, na sua parte B, porque o Senhor contra todas estas coisas, isto é, contra a ofensa e o defraudar, contra todas estas coisas, como antes os avisamos e testificamos, claramente é o vingador. O Senhor mesmo vingará os que forem desrespeitados e lesados. E agora no versículo 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus. Então nós devemos temer a Deus, porque Ele será o vingador dos que ofenderem e defraudarem. E devemos também saber que, ao rejeitar este ensino de pureza e de santidade no corpo, não estamos rejeitando a um homem que nos disse isso. Estaremos rejeitando ao próprio Deus. Não é uma boa ideia. Seguindo adiante, no versículo 8, vemos que também vos dá o seu Espírito Santo. Espírito Santo dado ao crente para habitar no crente, vai produzir o que no crente? Impureza? Não. O Espírito Santo que nos foi dado deve produzir em nós santidade. Se somos cristãos, devemos estar caminhando progressivamente em santidade, afastando-nos da impureza. O número 6 aí vai dizer: os redimidos não rejeitarão o ensino de santidade no corpo, pois têm o Espírito Santo. Então, qual é a vontade de Deus quanto à sexualidade? Temos dois pontos básicos aqui. O primeiro, a vontade de Deus é a santidade, a pureza sexual no corpo. E o número 2, o respeito e a preservação sexual pessoal e do outro. Vamos ver isto
nestes vários textos que há aqui. Como viver sexualmente puro? Então nós vamos até a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, e encontramos lá o que diz aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É preciso pensar em coisas puras. Nós não vamos nos manter puros se ficarmos pensando em coisas impuras. Inclusive, o nosso pensamento, como diz em outro texto, deve estar cativo ao Senhor. Pensamento puro. No que devemos falar? Vamos à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ver o versículo 33. Não é exatamente este o contexto do verso, mas a verdade vale para cá também. 1 Coríntios 15, 33 diz: Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Esteja certo. Se o que você fala é impuro, quer dizer que você também pensa em coisa impura. E se você está dando esse passo, além de pensar em falar coisas impuras, em breve você estará fazendo coisas impuras. As más conversações corrompem os bons costumes. Também temos que ver, e vamos lá para o livro do Salmo agora, dos Salmos, no Salmo 101, e veremos a que dar atenção. Em que devemos colocar os nossos olhos? Salmo 101, o versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Meus caros irmãos, dar atenção, colocar os olhos em coisa injusta, facilitará a queda em pecado. Foi isso que aconteceu com Davi e está registrado lá em 2º livro de Samuel 11, de 1 a 5. E com quem andar? O Salmo 1 nos mostra muito claramente isso também. Salmo 1. Talvez alguns saibam de cor, mas para não errar é melhor abrir lá e ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Será bem-sucedido na sua santidade, na honra a Deus. Veja como este com quem andar reúne os aspectos que nós vimos antes. Agora também devemos recusar o assédio sexual. Lá em Provérbios, no seu capítulo 5, nós vamos ver os conselhos do pai ao filho a quem ama. Provérbios 5 vai dizer assim, a partir do versículo 1: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o abismo, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. E o texto segue. E é evidente que isso vale para o homem protegendo-se da mulher adúltera, e é claro, para a mulher protegendo-se do homem adúltero. Vamos entender que o ensinamento é para a pureza sexual, a manutenção da relação monogâmica diante de Deus. E falando em monogamia, é importante que nós vejamos que a palavra de Deus ensina a monogamia heterossexual. Começando pelo segundo termo, a heterossexualidade, verifica, por favor, que em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 9, Paulo faz uma lista daquelas práticas pecaminosas que conduzirão à perdição. Veja, por favor, o versículo 9.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, que já trata de sexualidade, nem idólatras, lá em Levítico, trata de sexualidade também. Nem adúlteros, é evidente que isto é o rompimento da relação monogâmica. Nem efeminados, e continua, nem sodomitas, nem os que praticam a homossexualidade. Continua o texto, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, são práticas ofensivas contra Deus. E esta impureza, esse adultério, estas práticas efeminadas, moles, ou até mesmo a sodomia, que é a consumação e o ápice dessa prática homossexual, está também aqui presente em Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, a palavra aqui é porneia, fala de impureza sexual, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ninguém se engane, pureza sexual passa por fugir da homossexualidade e por manter a monogamia. Nós vamos ver isto também na lei, não apenas no Evangelho, mas na lei. Em Levítico capítulo 18 é dito assim, 18, a partir do 18 e até o 23. Não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Apenas um cônjuge, um homem para uma mulher para um homem. Foi assim que Deus fez em Gênesis, capítulos 1 e 2, e é assim que deve ser segundo a lei. O texto segue: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. O versículo 20 fala do adultério. Não adulterar. Versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. A idolatria é impureza sexual no âmbito espiritual. Nós somos, como cristãos, como povo de Deus, a esposa, aquela que aguarda por Deus. Portanto, toda vez que nós nos contaminamos com outra divindade, falsa divindade, evidentemente, com outro culto, com a idolatria, nós estamos adulterando contra Deus. É um tipo de pecado sexual, o sexual quanto à espiritualidade diante de Deus. E versículo 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Mas tem mais, o 23 diz: nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele a confusão. Nem a bestialidade. Não pode haver esse tipo de comportamento. É um homem com a sua esposa, uma mulher com o seu esposo. Nada além disto. Monogamia heterossexual. E agora, finalizando isto, nós temos que ver que a fidelidade deve ser também andar ao lado do respeito conjugal. E nós vamos ao primeira epístola de Paulo aos Coríntios, esse é o capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Percebe-se a monogamia aqui, não? No versículo 2. 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente à esposa, ao seu marido. Ora, o que é devido do marido à esposa? O que é devido da esposa ao esposo? Ora, se estão se unindo sexualmente, é devida à relação sexual. A relação que aponta para o univos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não é outro tipo de relação que é devida entre um homem e uma mulher. Quando se acrescentam outras coisas como devidas, está se ofendendo o que a Escritura diz.
Veja que não é dito o homem conceda à esposa o que ela quiser. E também, semelhantemente, a esposa conceda ao seu marido o que ele quiser. Não, não é isto. É o que é devido, o que é adequado, o que é correto, o que é próprio de um para o outro. E o texto prossegue. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E por que ele diz isso? Por causa do versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Portanto, um pertence ao outro, e não devem negar-se um ao outro para que sejam preservados de que maneira? Naquela maneira que acabamos de ver no estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Em santidade. Este foi mais um dos estudos com a Bíblia aberta. Espero que seja bênção para a sua vida. Que você possa guardar tempo, assistir de novo, tomar notas, meditar a respeito. E que Deus te preserve, te santifique, te mantenha no caminho da justiça para honrá-lo e agradá-lo do modo que ele é digno. Deus te abençoe.